E aí galera, beleza? Vamos para mais um vídeo do nosso canal, Racionalizando Tudo, tá bom? Se inscreve no nosso canal e deixa um like aí também para nos ajudar, tá? Vamos falar sobre a formação do território brasileiro, tá? O início da formação do território brasileiro se deu por volta do ano de 1500, quando os portugueses, os europeus, chegaram na costa leste desse território, tá bom? Quando eles chegaram aqui, eles se apropriaram dessa terra, porque aqui já viviam os indígenas, os índios, né? Então, nos 30 primeiros anos aí, eles chegaram e viram que tinha aqui um produto que eles podiam extrair, que era o pau-brasil, as árvores. Que via que dava uma tinta vermelha, e eles poderiam estar comercializando isso e estar vendendo isso, porque os portugueses já tinham grandes influências em vários lugares do mundo aí em questão de mercado, tá? Na África, mais para frente as especiarias na Índia. Então, eles viram que eles poderiam extrair aqui desse território o pau-brasil. Mas já por metade do século XVI, eles começaram também a produção da cana-de-açúcar aqui no Brasil. E depois do tabaco, que é a matéria-prima do cigarro, eles também começaram a pecuária, que é a criação de gados, né? E assim foram se estabelecendo, primeiramente ali no nosso litoral, e começaram a se ir mais para o interior desse terreno, para o lado oeste desse terreno. Porém, nós sabemos que em 1494 houve um tratado chamado Tratado de Tordesilhas, onde esse território brasileiro ficou dividido ao meio, e a parte leste desse território pertencia aos portugueses, e a parte oeste desse território ficou com os espanhóis. E o povo da época, os portugueses que estavam aqui, começaram a avançar cada vez mais para o interior, para o lado oeste desse território, dessa divisão. Em 1534, os portugueses estabeleceram as capitanias hereditárias. O que eram as capitanias hereditárias? Vendo a proporção e o tamanho do território, eles dividiram em 15 lotes. 15 lotes, onde eles colocaram pessoas chamadas de donatários, que eram pessoas de confiança aí, né, dos portugueses, governantes, né, entre aspas, para ficar sobre a supervisão, administrando, né, esses territórios. E isso, as atividades continuaram. Surgiram os bandeirantes, que foram dos grandes responsáveis, junto com os jesuítas, os padres católicos, pela interiorização dessa conquista desse território. Os bandeirantes eram pessoas rústicas, né? Desbravadores, e ali eles iam conquistando, batalhando, guerreando, vendendo índio, comércio de índio dava muito lucro para que eles pudessem servir como escravo, e assim eles foram ganhando o território, de tal modo que eles já começaram a invadir até a parte que era dos espanhóis. Tanto que foi o avanço desses bandeirantes, que eles, na parte norte aí do nosso país, desse território, eles viram ali que tinha as drogas do sertão, que eram as especiarias, na verdade. Era cacau, canela, né? Era castanha. Tinha o cipó também, que das raízes do cipó eles faziam medicamentos aí, né? Então eles começaram esse avanço. E por causa desse avanço, lá no século XVIII, em 1750, houve o Tratado de Madrid, né? Que era o rei Dom João V, né, em Portugal, o rei Fernando, né, Fernando VI, em Espanha. E quando assinaram esse tratado, por questões de divisões de terra aqui no continente americano, essa parte que pertencia aos espanhóis, com o avanço dos bandeirantes, dos padres, dos jesuítas, dos comércios, começou a expansão da pecuária no sudeste e no sul do Brasil, né? Eles começaram a procurar ouro, né? Que na verdade eles vieram por causa do ouro e foram encontrar aí no século XVIII, onde hoje nós conhecemos como a região de Minas Gerais. Então começou atividades mineradoras também. Então essa parte que pertencia aos espanhóis também, através desse Tratado de Madrid, em 1750, já começou a pertencer aos portugueses também, tá?
E ali eles foram explorando, foram se estabelecendo, foram fazendo várias atividades, foi surgindo a atividade do cacau, atividade do mate, algodão, aí se juntou, começou a atividade do café, que foi grande responsável aí para começar a surgir as indústrias no Brasil. O Brasil foi um grande exportador de café aí a partir do século XIX e começo também do século XX. Então, com toda essa produção, esse comércio, o Brasil exportava muito para fora. Aí começou a acontecer uma economia interna no Brasil no século XIX, que ajudou mais e mais esse crescimento de atividades aqui no nosso Brasil, né? E com isso foi expandindo o café. Depois na região do Amazonas também eles começaram com o látex, né? A extração aí da borracha, né? E aí foi começando a surgir territorialmente no final do século XIX para início do século XX, exatamente em 1904, essa formação que nós já conhecemos hoje do território brasileiro. Não exatamente as divisões políticas, não exatamente as divisões que você conhece hoje de cada estado, 26 estados e um Distrito Federal. Mas eu falo a formação do território como um todo. No início do século XX, aí, já se estabeleceu em 1904 a formação que nós temos do território hoje. Tá bom, pessoal? De princípio é isso. Eu agradeço a vocês. Deixa o seu like aí, se inscreve no nosso canal e até o próximo vídeo.